Depois de 4 meses, né, estamos voltando aqui às atividades na nossa casa. Alegria muito grande estar aqui com vocês. Uma honra muito grande também. E nessa volta, né, a gente tentou trazer um tema, inspiração da minha esposa, ela que falou assim: olha, já que você vai voltar para falar alguma coisa, fala sobre esse tema, que esse tema está muito em voga e as pessoas estão precisando muito direcionar de forma correta as suas energias nas redes sociais, né? Então nós tivemos aqui essa última semana, levantamos alguma pesquisa, né? E vamos tentar aqui condensar isso tudo no tema. Quem sou eu nas redes sociais? O avatar, né, que é a minha personalidade dentro das redes sociais, na perspectiva espírita. E já de início, né, eu queria fazer um arcabouço histórico, né, das grandes invenções da humanidade, né? Desde a descoberta do fogo, né, que possibilitou ao homem aquecer e mudar para ele o seu parâmetro de alimentação, passando pela invenção da roda, que permitiu ao homem locomover grandes quantidades de peso pelo solo, chegando às grandes navegações, chegando à condensação da eletricidade, tão importante que hoje nós não conseguimos viver sem ela, a descoberta da máquina a vapor, que mais do que a roda fez com que o homem conseguisse revolucionar não só o transporte de coisas, mas também o transporte de pessoas no nosso planeta, passando ainda por essa significativa criação que é a imprensa, que permitiu a cada um de nós ler cada vez mais em casa, no trabalho, onde quer que seja. Antes tudo era feito à mão, e a imprensa traz essa coisa maravilhosa que é podermos desfilar com os nossos livros em grandes tiragens, com vários exemplares, quantas vezes nós quisermos. Todas essas invenções, elas foram muito importantes no contexto da humanidade. Cada uma delas, embora pareçam muito simples, como por exemplo a descoberta do fogo, né? Como o fogo ele se tornou importante para o homem, tudo isso revolucionou a nossa vida, revolucionou nossos costumes, revolucionou como nós vivemos e convivemos no planeta onde nós habitamos. Então todas essas invenções ou descobertas são de grande importância para nós, mas nenhuma descoberta foi tão revolucionária quanto a chegada da internet nas nossas vidas. E eu não estou falando do computador, tá? Porque o computador, ele é uma ponte, né, que permitiu ao homem armazenar dados, permitiu ao homem editar textos, permitiu ao homem fazer grandes cálculos. Então, muitas coisas nós devemos à programação de computador, mas nada na nossa vida foi tão revolucionário quanto isso que nós chamamos internet. Se vocês forem voltar ao final do século passado, mais ou menos lá por 1995, 1996, quando a internet ainda discada, né? Lembra da gente, acho que todo mundo aqui conheceu a internet discada, né? Você esperava, discava, e ela dependia de uma linha telefônica para alcançar a rede mundial de computadores. Isso que há pouco mais de 20 anos atrás era feito de uma forma discada, através de uma linha telefônica, hoje é feita pelo sistema Wi-Fi. Então, assim, onde você está com essa maquininha aqui que eu trouxe no meu bolso, dizem que é a oficina do capeta isso aqui, né? Essa maquininha aqui, onde você estiver e onde, por via satélite,
isso daqui tiver capacidade de acessar pelo sistema Wi-Fi a rede mundial de computadores, você não estará sozinho. Então você pode estar no meio de uma selva, tá? Se isso daqui contactar com algum satélite, você vai ser encontrado. Então, e a nossa vida, né, é impressionante hoje, né? Eu tenho notado isso. O sujeito hoje, se ele for assaltado, ele deixa levar documento, ele deixa levar o que for, só não leva o meu celular, porque a vida dele está materializada aqui dentro. Aqui você tem a sua identidade hoje, aqui você tem sua carteira nacional de habilitação, aqui você tem os documentos do seu carro, aqui você tem os seus contatos, aqui você tem os seus sites preferidos, aqui você encontra qualquer coisa. Então, se por acaso alguém duvidar aqui que a imprensa foi uma das maiores invenções da humanidade, basta você acessar o seu celular, abriu, entra aqui, Google Chrome, e você vai confirmar que a imprensa foi uma das maiores invenções da humanidade. Se eu não vi o jogo do Brasil ontem, quero saber qual é o resultado, é só entrar no Google que eu sei o resultado. Se por acaso eu quero saber algum perfil de algum personagem conhecido, eu entro nessa ferramenta de busca e consigo todos os dados ou o mínimo de dados que eu preciso. Então, realmente, a internet pode ser considerada a maior revolução já realizada no campo da humanidade. Para a internet, nada tem limite. Eu consigo encontrar qualquer coisa, qualquer pessoa. Eu posso entrar em qualquer campo de pesquisa que a internet vai me possibilitar isso. E assim como essa internet, ela traz todos esses dados importantes, ela aproxima as pessoas, né, através das suas ferramentas de busca e através das suas ferramentas de entendimento do que cada um de nós esteja buscando. A internet trouxe outra revolução dentro dela. Quando um sujeito chamado Mark Zuckerberg, ele resolve criar uma rede de contato entre pessoas, rede essa que se transforma no Facebook, ele traz, além da internet, uma nova revolução para cada um de nós. Ou seja, agora eu não consigo mais encontrar o que eu quero na internet. Eu consigo encontrar quem eu quiser através da internet. E mais do que isso é o mais importante de tudo. Ao colocar os seus dados nas redes sociais como o Facebook, como o Instagram, ou mesmo como uma rede simples de mensagens como o WhatsApp, você está materializando a sua personalidade dentro da internet. Você está materializando aquilo que você é ou aquilo que você quer ser para todas as pessoas que buscam informações sobre você na rede mundial de computadores. Então, eu posso criar um perfil esse voltado para a minha pessoa, e através desse perfil eu me relacionar com não mais uma, ou duas, ou três, não mais com o meu campo de conhecidos, mas com toda e qualquer pessoa que busque algum tipo de informação sobre mim dentro da internet. E isso, meus amigos, parece uma brincadeira, mas é revolucionário. Qualquer um pode te encontrar a qualquer momento acessando o seu perfil através da internet.
como é que as pessoas convivem com essa realidade? Porque o relacionamento interpessoal, né, esse relacionamento interpessoal, ele se pauta no costume, ele se pauta na troca de olhares, na troca de pensamentos, na troca de fluidos espirituais entre duas pessoas. Então, se eu estou aqui conversando com o Diego, colho de Diego as impressões simpáticas ou antipáticas que ele tenha sobre a minha pessoa. Se eu paro para conversar com o seu Manja, eu vou colher do seu Manja as impressões antipáticas ou simpáticas dele em relação à minha pessoa e vice-versa. E esse relacionamento ele sempre se compôs dessa forma. E na internet, como nós nos relacionamos com o nosso próximo? Qual é a impressão que nós queremos deixar na internet? Qual é o perfil psicológico que nós estabelecemos nessa relação mútua com o nosso próximo através das redes sociais? E é essa resposta sobre a perspectiva espírita que nós queríamos conversar aqui hoje com vocês. Inicialmente, eu queria trazer uma passagem do Livro dos Espíritos, que é a questão 386, que fala sobre simpatia e antipatia terrenas. Questiona Kardec aos espíritos, questão 386. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Respondem os espíritos: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, e frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Essa relação de simpatia entre dois espíritos, nós sabemos muito bem que ela ultrapassa as barreiras do campo corporal. Muitas vezes encontramos pessoas pela primeira vez na nossa vida e sentimos com essa pessoa uma sintonia, uma relação próxima em termos de pensamento e em termos daquilo que nós pensamos em relação à vida, a relação à vida em conjunto. Em algumas pessoas, na primeira vez que você encontra, a relação de antipatia, ela é instantânea. E aí, os espíritos nos dão um ensinamento em relação a isso também. Questão 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia entre os seres, respondem os espíritos. Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, essa relação, a vida entre as pessoas, de simpatia e de antipatia, ela tem esse encontro com o magnetismo. A partir do momento que nós somos simpáticos e estabelecemos uma relação de simpatia com uma pessoa, estabelece entre esses dois espíritos uma relação magnética. Relação magnética esta que se materializa ali naquele momento e faz com que as pessoas se deem bem ou se deem mal. E esse ponto, ele é importantíssimo pelo seguinte: o quanto de relações simpáticas e antipáticas nós não construímos pela internet nos dias de hoje.
o quanto de relação, de dificuldade ou de facilidade de entendimento nós construímos com o nosso próximo através da utilização dos nossos perfis dentro da internet. E, meus amigos, é importantíssimo que nós saibamos que a vida em sociedade é uma necessidade para cada um de nós. O fato de nós estabelecermos um perfil dentro da internet nada mais é do que a materialização da necessidade da construção dessa vida social. Embora a construção de um perfil pareça ser uma coisa estanque, individual, você só cria um perfil na internet por quê? Porque você quer ser visto. Você só cria um perfil na internet porque você quer ser visto. Você precisa estabelecer essa relação social com o seu próximo. E daí a nós chamarmos as redes de redes sociais. As redes são sociais. E o que nos dizem os espíritos em relação à necessidade dessa vida social? Isso está na questão 766 do Livro dos Espíritos. A vida social está na natureza? Respondem os espíritos: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, a vida social, ela é uma necessidade para cada um de nós. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue viver isolado. E se a necessidade da vida em sociedade, ela é patente para cada um de nós, ou seja, nós necessitamos dessa vida de relação, necessitamos nos relacionar com os nossos familiares, necessitamos nos relacionar no nosso ambiente de trabalho, necessitamos nos relacionar no ambiente das nossas escolas religiosas, necessitamos nos relacionar no ambiente acadêmico, necessitamos nos relacionar com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos. Se a vida social, ela é uma necessidade, essa necessidade ela também se transmuta para o campo da internet, através das redes sociais. Ninguém, absolutamente ninguém, cria um perfil para que esse perfil não seja visto. Absolutamente ninguém cria um perfil para que esse perfil não seja visto por outras pessoas. E num ponto importante, e aí é necessário que nós possamos penetrar no universo psicológico de cada um. Muitas pessoas criam os seus perfis e não entram no perfil das outras pessoas. Muitas pessoas criam os seus perfis para ter acesso a informações múltiplas na internet. Mesmo isso é uma manifestação social, porque o fato de você não estabelecer relação dentro do seu campo de perfil com outras pessoas, isso também demonstra que você não quer ou não busca com o seu próximo estabelecer uma relação de intimidade. Então, sim, você postando fotos, postando o seu jeito de ser, postando como você é, ou deixando de fazê-lo, isso também reflete como você se vê dentro daquele campo de sociedade, tá? Isso é importante para que nós tenhamos aqui, porque muitas pessoas podem entender o seguinte: eu criei um perfil na internet porque eu preciso acessar conteúdos acadêmicos ou conteúdos que são do meu interesse no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, e não tenho a necessidade de exibir a minha pessoa para o outro. Isso é um fato. Mas mesmo assim,
você está estabelecendo uma relação com o seu próximo, uma relação que pode não ser uma relação de exibir, uma relação que pode ser uma relação de não mostrar, mas a necessidade que você tem de buscar conhecimento e através desse conhecimento você não dividir a sua intimidade com o seu próximo, tá? Então assim, mesmo assim, isso é uma vida social, isso é uma vida de relação. E o ponto, né, que eu acho que é o ponto mais importante onde nós devemos chegar, nosso ponto de abordagem, é por que as pessoas, através dos seus perfis nas redes sociais, têm nos últimos tempos mostrado tanta violência, tanta intolerância, tá? E uma coisa muito engraçada, né? Porque se vocês observarem a vida de relação, essa vida que nós temos aqui, sentados num ambiente social, dificilmente, muito dificilmente, você vai observar que dentro de uma discussão saudável sobre qualquer campo da sua vida, seu campo pessoal, seu campo de gostos, seu campo de política, seu campo do seu time de futebol de preferência, seu campo de gosto de filme, seu campo de gosto para comida, dificilmente duas pessoas num grupo assim, ao estabelecerem uma discussão, né, discussão saudável, obviamente, dificilmente duas pessoas partirão para o desrespeito uma pela outra. Elas podem discordar, elas podem defender os seus pontos de vista, elas podem ter uma desinteligência, elas podem ter um desentendimento, mas dificilmente num grupo pequeno ou num grupo grande de discussão entre duas pessoas partir-se-á para a falta de respeito, né? A ponto de uma colocar o dedo na cara da outra, a ponto de uma ofender diretamente a outra, dificilmente isso vai acontecer. E eu questiono para vocês, por que isso tem acontecido tantas vezes nas redes sociais da internet? Por que será que dentro de um aspecto de relação interpessoal próximo, cara a cara, as pessoas dificilmente chegam a esse extremo e utilizam os seus avatares nas redes sociais para agredir, para desrespeitar, para não tolerar, para fazer aquilo que a gente chama de lacração na internet? Por que será que isso acontece, meus amigos? Longe de querer fechar essa questão, porque isso tem uma abordagem psicológica, espiritual, sociológica, antropológica, que vai muito mais além do que uma discussão curta que nós vamos ter aqui nesses pouco menos de uma hora acerca do tema. Mas é importante que reflitamos sobre alguns aspectos interessantes. Qual é a principal vantagem? Qual é a principal vantagem que alguém colhe ao estabelecer um perfil na sua rede social e, através desse perfil na rede social, ela emitir as suas opiniões atrás de um celular ou de um computador? A primeira vantagem que a pessoa colhe é, primeiro, ela está sentada dentro de um ambiente totalmente confortável a ela, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua condução, sem qualquer tipo de pressão exercida por todas aquelas pessoas que têm uma opinião contrária, e que dá a essa pessoa o conforto e a segurança necessários para pensar e construir o seu raciocínio, seja ele antagônico ou não. Então, assim, você sentado na frente do seu computador, utilizando o seu celular, você não está num embate direto com ninguém. Você pode perfeitamente, neste ambiente de conforto mental e espiritual,
pensar na melhor resposta, escreve, apaga, volta, não volta e posta o seu comentário depois de reflexão sobre ele. Além disso, o ambiente virtual ainda lhe dá um outro conforto. Você não está ali olhando nos olhos do seu interlocutor. Não dizemos que os olhos são o espelho da alma? Então nós não enxergamos a alma do nosso interlocutor. E ao não enxergar a alma do nosso interlocutor, nos sentimos encorajados a fazer a construção anímica própria. Aquela construção que vem de dentro de nós, porque ela não busca no seu interlocutor a resposta de aprovação ou de reprovação. Além disso, no ambiente virtual, neste ambiente virtual, a sua ideia de aprovação ou de reprovação, ela deixa de ser uma ideia interpessoal. Você não busca a aprovação ou a reprovação do seu interlocutor, mas você colhe, a partir de cada comentário estabelecido por você, os likes ou os não likes de todas as pessoas que estão na mesma rede que você. Isso lhe dá fortaleza quando você faz um comentário que é um comentário aceito pela maioria, te dá essa fortaleza para você seguir estabelecendo a opinião que você quer traçar dentro da internet. E o mais interessante de tudo, o fato de que através da emissão de nossas opiniões, tá? A partir do momento que você não tem a interlocução, a partir do momento que você não ouve em tempo real a argumentação de quem está conversando com você, de quem está discutindo com você, você começa a caminhar não para uma integração de pensamentos, porque a conversa frente a frente tem essa vantagem: você emite uma opinião, mas você também ouve em tempo real a opinião do seu próximo. E essa emissão de opiniões mútuas, ela faz com que isso se torne uma amálgama para que as pessoas possam harmonizar as suas relações. E isso não acontece na internet. Na internet, como você não tem essa interlocução, essa troca de energias, essa troca de ideias, isso faz com que as pessoas, mais do que buscar o amálgama do entendimento, elas se distanciem cada vez mais em polos específicos. Nós já conversamos aqui sobre o filme O Dilema das Redes. E esse filme, O Dilema das Redes, esse documentário, ele traz muito bem o porquê desse afastamento e porquê da criação desses polos. As informações de dados feitas pela internet levam você, por força da sua opinião, a encontrar dentro dos sistemas de busca da internet opiniões cada vez mais próximas à sua e cada vez mais distantes do seu interlocutor. Então, quando numa relação, por exemplo, aqui numa assembleia, onde nós vamos discutir os destinos da casa, vamos abrir ou vamos fechar? Vamos continuar as atividades do Ana Viana ou vamos terminar as atividades do Ana Viana durante muito tempo? As pessoas, ao fazerem a sua interlocução próximas umas das outras, elas tentam chegar a um comum acordo. A sua opinião, a minha opinião e a convergência de entendimentos. Ao fazê-lo através das postagens numa rede social, isso é cada vez mais difícil, porque a quantidade de informações próximas ao seu entendimento
dentro do seu entendimento de que não tem que abrir, não pode abrir, o vírus está aí, ou a outra opinião, tem que abrir, as pessoas precisam da casa espírita, podemos abrir com cuidado, elas se tornam cada vez mais o quê? Antagônicas, justamente por causa dos sistemas que identificam opiniões dentro do campo da internet. E é exatamente isso que faz com que nós estejamos cada vez mais distantes desse entendimento, cada vez mais radicais em nossas opiniões. E ao nos tornarmos radicais em nossas opiniões, nos tornamos cada vez mais distantes do nosso próximo. Isso, essa materialização, essa cristalização de uma opinião, nada mais é do que a materialização de uma paixão dentro de mim. E muito bem falam os espíritos ao responder a questão 907 do Livro dos Espíritos. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Respondem os espíritos: não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. E na 908, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais? Respondem os espíritos: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outro. Então, as nossas paixões, elas são necessárias? Obviamente que sim. As nossas paixões são necessárias porque através das paixões nós fazemos grandes realizações. Quando é que uma paixão passa a ser má? Quando ela passa a governar o nosso íntimo. E através desse governo do nosso íntimo, ela não estabelece limites para o prejuízo, para mim e para o meu próximo. Então, meus amigos, quando nós estamos nas redes sociais, defendendo com unhas e dentes as nossas paixões, defendendo com unhas e dentes as nossas opiniões, sem a mínima preocupação com a opinião do nosso próximo, com o entendimento do nosso próximo, com o pensamento divergente ao nosso, quando as nossas opiniões são as mais importantes do mundo, sem se ouvir minimamente o que o outro tem a dizer, é nesse momento que estamos tomados por essas paixões, e é nesse momento que atuamos com virulência, com violência, com desrespeito e principalmente para nós do ambiente espírita e cristão, com falta de caridade para com o nosso próximo. É impressionante. Assim, eu até acho que a única rede social que eu tenho é o WhatsApp, né? Então, assim, de vez em quando você tem um grupo de WhatsApp do seu futebol, você tem um grupo de WhatsApp do seu trabalho, você tem um grupo de WhatsApp da sua família, você tem os grupos de WhatsApp onde as pessoas se aglutinam para que se sintam mais próximas. É impressionante como é que do nada, alguém faz questão de emitir uma opinião e normalmente, ao se fazer questão de emitir essa opinião, é uma opinião que vai ferir a suscetibilidade de alguém. É impressionante como é que isso acontece todos os dias. Todos os dias há manifestação de opiniões
onde você faz questão de ferir a suscetibilidade do seu próximo. Impressionante. Isso acontece também no nosso ambiente social? Claro que acontece. Claro que acontece. Mas acontece com muito mais, com muito mais veemência no ambiente da rede social. Todo dia, eu e a minha esposa conversamos sobre os mais variados assuntos, né? Todo dia a gente certamente faz um comentário: pô, fulano postou não sei o que na rede tal. E aí aquilo traz discussão, traz polêmica, traz comentários violentos, comentários intolerantes. Todos os dias isso acontece. E isso acontece no WhatsApp, e isso acontece no Facebook, e isso acontece no Instagram. E nas mais variadas redes sociais, aquelas que eu não conheço, tá? Mas é impressionante como é que todos os dias nós temos troca de ofensas, troca de opiniões divergentes, pessoas ferindo suscetibilidades alheias, fazendo questão de ferir a suscetibilidade alheia, né? E isso às vezes chega até a imprensa, né? Chega até a imprensa. No outro dia eu estava lendo o MSN Notícias, né? Aí lá no MSN Notícias estava a seguinte discussão: aquele ator, aquele comediante que morreu, Paulo Gustavo, né? Então o Paulo Gustavo morreu de Covid, infelizmente acabou falecendo de Covid novo, né? Um sujeito talentoso, um sujeito muito agradável no meio artístico, ao que parece, e acabou falecendo de Covid. E aí ele tem uma grande amiga, né? Tinha uma grande amiga, obviamente, se bem que do ponto de vista da alma vai continuar tendo durante muito tempo, né? Tinha uma grande amiga que é a Mônica Martelli, que fez vários filmes com ele. E a Mônica Martelli, ela é uma das apresentadoras, se eu não me engano, do programa Saia Justa da GNT, tá? Se eu não me engano, ela é uma das apresentadoras, uma das que discutem no programa da Saia Justa da GNT. E aí parece que a Mônica Martelli, ela fez um discurso inflamado acerca das questões da Covid, que as pessoas não podem, tem que respeitar o isolamento social, as pessoas não podem sair de casa sem motivo, e que não pode isso, que não pode aquilo. Ok, a gente, cada um tem uma opinião, a gente tem que respeitar todas as opiniões, né? E aí eles receberam no GNT uma atriz até de Niterói, eu realmente não me lembro o nome dela, mas ela no filme Minha Mãe é uma Peça fazia o papel da empregada da Hermínia, né? E essa menina foi ao Saia Justa e fez um discurso inflamado: nossa, não sei o quê, porque não pode, as pessoas não podem se encontrar, só podem se encontrar pela internet, tem que ter isolamento, isso e aquilo, não sei o quê. E 3 dias depois, a Mônica Martelli é vista na festa da Marina Rui Barbosa, depois de fazer esse discurso e levar uma pessoa para fazer esse discurso. E aí as pessoas começam, aí você sabe que ninguém perdoa na internet, né? As pessoas começam, mas isso é uma hipocrisia muito grande. E aí começaram os comentários ofensivos contra a Mônica Martelli na internet. E aí entraram no perfil dessa outra atriz e perguntaram para ela: e aí? Quer dizer que você acha que todas elas, você vai falar o que da sua amiga aí agora? Ela, não quero julgar e tudo mais. Aí gerou uma polêmica muito grande, coisa de fofoca na internet, né? E gente, isso é muito do que nós estamos vivendo hoje. Primeiro porque nós somos seres humanos, nós somos espíritos encarnados num mundo de expiações e provas. Ninguém, absolutamente ninguém está aqui para exercício somente de uma missão, tá? Nós temos as nossas missões. Temos a missão de sermos pais, temos a missão de sermos educadores, temos a missão de sermos orientadores, temos a missão aqui de palestrar, de expor um pouco dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Temos missões a serem exercidas, mas ninguém, absolutamente ninguém, está encarnado neste planeta sem passar por expiações, ou seja, resgates de vidas anteriores, ou mesmo dessa própria vida, de coisas ruins que nós fizemos,
ou de passar por provas que são necessárias para que possamos galgar degraus superiores na escada da evolução. Então, ninguém, absolutamente ninguém, está neste mundo aqui de expiações e provas sem a necessidade de passar por expiações e provas. E dentre as qualidades dos espíritos imperfeitos, e isso quem diz não sou eu, é o Livro dos Espíritos, que é um livro maravilhoso que eu não trouxe aqui porque a minha mochila vai ficar muito cheia no material de futebol, daqui a pouco eu estou indo para lá. É um livro maravilhoso que eu li durante essa semana inteira, que é o livro O Consolador. Tá? É um livro psicografado por Chico Xavier, da Lavra de Emmanuel. E lá, no livro Consolador, quando nós vamos falar sobre sociologia e como nós vamos falar sobre psicologia e espiritualidade, há aspectos que são importantíssimos. E dentre esses aspectos está o quê? Por estarmos num mundo de expiações e provas, somos naturalmente espíritos incoerentes. Naturalmente nós somos espíritos incoerentes. E sabe por que nós somos espíritos incoerentes? E o livro Consolador nos diz isso muito bem. Somos espíritos incoerentes porque ainda vemos somente os nossos interesses. Os nossos interesses, os nossos atavismos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, ainda é o que prevalece nas nossas personalidades. Então, ao ser o que prevalece nas nossas personalidades e por sermos espíritos imperfeitos, somos naturalmente incoerentes. Então é por isso que alguém vai para a televisão e diz, não, porque não pode isso aqui, e 3 dias depois faz alguma coisa que você entende que é completamente diferente, mas que para ela, no seu campo íntimo, no seu campo de entendimento, é plenamente justificável. É plenamente justificável. Eu não sei se alguém aqui atua com advocacia criminal, mas se alguém atua com advocacia criminal, especialmente quem faz a defesa do criminoso, é impressionante como é que para cada atitude criminosa, e eu estou falando desde um roubo de um alfinete por um problema de cleptomania, tá? Que é um drama que algumas pessoas vivem do ponto de vista psicológico, né? Um transtorno que leva a pessoa a ter a necessidade de roubar alguma coisa, por mínima que seja. Eu estou falando desde um roubo de um alfinete até um homicídio em 3º grau. Se você sentar para conversar com um criminoso, ele vai te mostrar uma justificativa por ter feito aquilo. Se você sentar com o Lázaro lá, que foi morto há 2 semanas atrás pela polícia de Goiás, do Distrito Federal, se você observar, sentar com Lázaro, ele vai te dar motivos para ser daquele jeito. Cabe a você entender como razoável ou não, mas que o motivo vai existir e vai existir. Então, meus amigos, a incoerência, ela faz parte de nós. E ela faz parte de cada um de nós porque ainda somos espíritos imperfeitos e porque ainda caminhamos no mundo de expiações e provas. E qual é o antídoto, nesses poucos minutos que me faltam aqui, qual é o antídoto para que nós tenhamos uma perspectiva espírita dentro da internet? Ao estabelecer o nosso avatar, ao estabelecer a nossa relação nos campos sociais, nos grupos sociais, nas redes sociais e a relação com o nosso próximo, mais do que tudo, estabelecer aquele conceito trazido por Allan Kardec no Livro dos Espíritos acerca de caridade. Benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para com a imperfeição dos outros. Perdão das ofensas. Esse é o conceito caritativo que, se cada um de nós levar para os seus avatares dentro da internet, seremos pessoas melhores. Estabeleceremos uma rede social melhor e criaremos ambientes de simpatia e cada vez menos de antipatia para aqueles que conosco comungam do entendimento de utilização dessas redes sociais. Ao sermos benevolentes para com todos
Benevolência no sentido de bondade para com o seu próximo. Ao sermos indulgentes com a imperfeição dos outros, ou seja, para que possamos entender, compreender as dificuldades, as incoerências e as idiosincrasias, em especial, daqueles que nos acompanham no ambiente virtual. E ao perdoar as ofensas, teremos a perspectiva espírita e cristã dentro do ambiente virtual das redes sociais. E que possamos acertar com esse conceito. Estamos longe da perfeição. Estamos longe da plena coerência. Estamos longe do pleno entendimento do que seja a necessidade do nosso próximo e dos seus atavismos que cada um carrega consigo na sua passagem por esse planeta. Mas já possuímos uma coisa muito importante: a lei cristã para nos auxiliar. E se utilizarmos a lei cristã em toda a sua extensão, fazendo do benefício da caridade para com o próximo um benefício para conosco mesmo, certamente alcançaremos um ambiente mais feliz, certamente alcançaremos um ambiente de tranquilidade e construiremos um ambiente de paz que todos almejamos na nossa passagem por esse planeta. Muito obrigado pela paciência de vocês, um grande domingo, uma boa volta para todos e que possamos refletir sobre tudo isso.